óbvio que começou, né, as lutas começavam na lógica de exército, né, de soldados a pé, na mão, ali com algumas armas, algumas ferramentas sendo utilizadas para tornar mais eficiente essa luta corporal aqui, pessoa contra pessoa, mas com o tempo foram se desenvolvendo outras técnicas, entre elas essa lógica aqui, essa ferramenta que a gente chama de biga, né? Vocês devem ter visto já em alguns filmes aí mais antigos, né? Mas se referindo a períodos mais antigos, né? Desde essa época aqui do Egito Antigo, mas no Império Romano a gente vê muitos filmes, né? Lá no Coliseu, aqueles, como é que é o nome? O Gladiador, né? Aquelas lutas dentro da arena lá. Apareciam muito nessa figura aqui de um cavalo. Inicialmente começou com bois, né, alguns tipos de bois, touros, sei lá, carregando essa pequena carroça ali que vem atrás, né, e depois se descobriu que os cavalos seriam mais eficientes para isso e passou-se a utilizar cavalos. Mas basicamente vinha um cavalo, né, puxando uma carrocinha, nessa carrocinha vinham um ou dois, três soldados, né, com um escudo ali, ou com uma lança, uma espada, né, alguma arma que pudesse ser usada nessa batalha, nessa luta. E como essa biga era puxada por um cavalo ou por um boi, ela se tornava muito mais rápida, né, do que uma pessoa, do que um soldado lutando a pé. Com o passar do tempo, essas bigas, né, se desenvolveram, né, a lógica de batalha através das bigas se desenvolveu e as pessoas, o soldado saiu ali da carrocinha ali de trás e foi para cima do cavalo, né? Se percebeu que dava para montar o cavalo, isso ficava mais eficiente ainda, né? Então foi se tornando muito importante para os exércitos, e aqui já estou, né, indo além do Egito, já estou pegando aqui períodos subsequentes aí, Império Romano, eu acho, não sei, pelo capacete aqui, imagino que isso aqui seja do período romano, ou grego, não sei de onde que seriam aqui esses soldados, eu não tenho conhecimento profundo aqui para poder identificar de que sociedade que vem essa imagem aqui. Tá? Mas a ideia era de que com a cavalaria, né, com os soldados sentados em cima de cavalos, ficava, se tinha uma parte aí do seu contingente aí de soldados indo à luta, né, para uma guerra, para uma batalha, muito mais eficiente. Né? Era algo assim devastador. Durante um longo período, né, era muito óbvio, muito claro que os exércitos que tivessem as maiores cavalarias, né, acabavam predominando, né, porque era uma forma de batalha muito eficiente comparado aos soldados a pé, que ficavam lentos, né, mas numa altura mais baixa também, com uma capacidade de defesa menor. Né? A cavalaria podia fazer ataques mais rápidos, surpresa, podiam fugir também, se reorganizar, né, de maneira muito mais rápida e eficiente. Então, durante muito tempo, né, as cidades, estados, né, os estados, as sociedades, os governos que tivessem grandes tropas aí de cavalaria estariam beneficiados aí nesses conflitos. Mas eu queria que vocês refletissem sobre uma questão aqui, pessoal. Né? Pensem que nessa época não existia ainda muito a ideia, né, daquele Estado soberano que vai vir lá com os tratados lá de Westfália, né? A gente tinha uma lógica ainda muito diferente do que era o papel do Estado, de como o Estado se organizava, e a gente ainda não tinha esse conceito estabelecido de que todo Estado deveria ter um exército, né, permanente, né, um exército profissional permanente. Então, o que acontecia nessa época? Né? Eram os cidadãos, eram grupos, né, de integrantes da sociedade, cidadãos, que compunham, né, esses exércitos. E não existia tanto uma estrutura estatal que fornecesse os insumos necessários para se fazer parte desse exército. Era meio que cada um tinha que criar suas próprias ferramentas e equipamentos utilizados que iriam utilizar nas batalhas. Cada pessoa, né, meio que criava suas próprias armas e suas próprias ferramentas. Então, para uma pessoa poder fazer parte da cavalaria de uma determinada sociedade, ela tinha que ter, né, condições de criar não só as ferramentas, né, as armas, a espada, a lança, o escudo, mas também tinha que poder criar as ferramentas para se utilizar o cavalo, né, o arreio, ali a sela, né, todos os equipamentos necessários para se montar num cavalo e utilizá-lo numa guerra, numa batalha. E também tinha que ter os equipamentos necessários, a estrutura necessária para criar cavalos. Né? Tem que ter um campo, tem que ter terras grandes para o cavalo poder pastar, tem que ter um estábulo, né? Um lugar ali para
para o cavalo ser criado, ser cuidado, tem que ter gente que entenda da criação do cavalo, treinamento do cavalo. Então, para participar da cavalaria, tinha que ter grana. Basicamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Tá? A cavalaria era muito importante para essas batalhas, para esses estados, né, terem dentro dos seus contingentes aí para as batalhas, mas eles eram muito caros, as cavalarias eram muito caras, certo? E poucas pessoas efetivamente podiam fazer parte da cavalaria, porque não era todo mundo que tinha condições de criar um cavalo e de construir, de desenvolver todas as ferramentas necessárias para fazer parte de uma cavalaria. A gente viu lá também na aula passada, né, que a Grécia Antiga se organizava originariamente numa lógica aristocrática, de uma aristocracia guerreira, né, onde a gente tem um exemplo muito fácil aí de ver alguns elementos dessa lógica, naquele filme 300, né, onde se vê toda a questão política envolvendo, né, a decisão sobre se ir para uma guerra ou não, né, quem que participava disso, né, o culto a essa ideia de se morrer na batalha, de que na luta, na guerra, era que esses cidadãos exerciam, né, atingiam a sua função, lembrando lá o que a gente já conversou sobre a cultura grega, né, de que a pessoa tinha que buscar a sua excelência, né, de acordo com Aristóteles, né, cada um tinha que conhecer a si mesmo, de acordo com Sócrates, né, desenvolver seu potencial ao máximo. Né, então, o grego olhava, né, via, olha, né, a melhor coisa que eu posso fazer para a minha sociedade é ser um guerreiro, nasci para ser um guerreiro, né, então nada melhor do que ter uma guerra que eu possa ir lá lutar e colocar em prática essa natureza que é minha, né, e também nada mais nobre do que eu morrer fazendo o que eu nasci para fazer, morrer em batalha. Né? Era algo constrangedor, humilhante para uma pessoa na época morrer doente em casa, né? Sem fazer nada, morrer de velho, né? Porque parecia que a pessoa não tinha atingido a sua função no universo, no cosmos. Né? Existia, então, essa aristocracia guerreira, né, nas cidades-estados gregas, especialmente em Esparta, né, que tinha essa cultura guerreira aí mais marcante, e a gente viu que lá eles desenvolvem, né, uma técnica de batalha que fica conhecida como falange, que é bastante trabalhada, né, bastante demonstrada nesse filme 300, que é essa lógica de ter uma formação, que também se chama de porco-espinho, né, onde cada integrante ali tem uma lança, que na prática era muito mais comprida do que essas lanças que estão aí nessa imagem, eram lanças, né, de vários metros, né, muito compridas, e cada integrante também tinha um escudo, né, e a forma deles se organizarem um ao lado do outro, colocando o escudo para proteger a pessoa do lado, fazia com que um escudo se encaixasse no outro, como aparece nessa imagem, formava uma barreira, né. Tinha também a lógica de botar os escudos por cima, né, o que estava atrás botava em cima, e ia se fechando, formava um casco, né, como se fosse uma tartaruga, ali, um casulo, e no meio desses escudos passavam só essas lanças. Né? E qual era a principal utilidade dessa formação de falange ou de porco-espinho? Era que o exército inimigo, se usasse a cavalaria, que era então, né, a estratégia mais eficiente que se tinha, a cavalaria se dava muito mal com essas falanges, porque o cavalo vem correndo, né, esses caras vinham, quando eles chegavam perto, faziam a formação ali, né, de botar o escudo e botar as lanças, então eles conseguiam, antes dos cavalos chegarem perto deles, conseguiam acertar os cavalos, já iam, né, matando alguns cavalos ou matando alguns guerreiros ali nesse processo, né, antes deles conseguirem chegar perto. Né? E mesmo que se chegassem perto, o cavalo não conseguia com muita facilidade passar, e esse escudo, nessa camada de escudos. Né? Então, essa técnica de batalha acabou, né, se destacando bastante nesse período por ser muito eficiente justamente contra a cavalaria, que era, então, a técnica mais eficiente até então. E o que acontece nesse processo de mudança da cavalaria, né, como técnica mais eficiente de batalha, para o uso dessas falanges ou desses porcos espinhos aí? Agora não precisa mais do cavalo. Né? Não preciso mais ter uma posse, né, uma propriedade muito grande para criar um cavalo durante anos, não sei o quê, cuidando dele, treinando ele e desenvolvendo e bancando, né, todos os instrumentos necessários para montar um cavalo. Eu preciso basicamente de um escudo e de uma lança, que é muito mais barato. Ou seja, para participar de uma falange, eu posso ser muito mais pobre do que para participar de uma cavalaria. Né? Ou seja, para participar de uma guerra, para eu ir para uma guerra, né, onde o meu exército usa essa técnica aqui da falange, é mais fácil, né, que mais camadas, né, que a gente desça naquela estrutura piramidal ali das sociedades
e alcance uma camada mais com menos recursos, né? Então a gente consegue ter mais soldados para formar, para montar essas formações de batalha aqui. Só que também no 300 mostra um pouco disso, né? Mas acho que é mais de relance, mais secundário, assim, que eles mostram, né, um período lá que teve alguns navios que iam também travar batalhas, que afundaram lá, não sei o que foi, os deuses estavam envolvidos ali com isso, com o momento de irem para a guerra e tal, o mar revolto teria derrubado os navios inimigos, mas já começa também nesse período a se ter batalhas no mar, né, no mar Mediterrâneo especialmente, né, guerras navais. Só que na época não existia esses barcos à vela, né, essas caravelas que a gente vê geralmente aqui no período dos grandes descobrimentos, né, do período colonial e do imperialismo europeu, descobrimento aqui da América ou do Brasil, né, as caravelas que a gente tanto ouve falar, onde os barcos então eram movidos pelas velas, né, pelo vento. Isso não existia ainda, essa técnica, ou existia de maneira mais precária, como a gente vê ali no fundo dessa imagem, e muito menos a gente tinha, né, navios movidos a motor, né? Então, era muito importante para essas guerras navais a figura das pessoas que remavam esses navios, né, esses barcos gigantes aí. E como vocês podem ver bem nessa imagem aqui, né, eram necessárias muitas pessoas ali no compartimento de baixo desses navios, né, que eles ficavam ali, muitas vezes morriam afogados, era uma desgraça, era uma situação terrível que essas pessoas viviam ali embaixo, mas era uma parte importantíssima dessa batalha naval, né, ter força, né, humana para mover esses navios, né, e precisava de muita gente para botar esses navios a andar através do remo, né, na força braçal ali mesmo. Então, pessoal, pensem o seguinte, se a gente conversou na aula passada que a gente consegue entender que a lógica de estabelecer quem era considerado cidadão ou não, né, na Atenas antiga, né, mas valendo aí para outras cidades e estados gregas, né, tinha muito a ver com a participação nas guerras, nas batalhas, né, era considerado cidadão, basicamente, quem ia para a guerra, né, porque essa era a discussão mais importante que podia se ter, né, nessas questões coletivas, decidir quem é que vai para a guerra, quando vai para a guerra, como não vai, como mostra lá o filme 300, né? Se era essa participação nas guerras que permitia, que legitimava pessoas a participarem das decisões e das discussões públicas, coletivas, na polis, na ágora, né? Com essas mudanças das técnicas de batalha, da cavalaria abrindo ali para as falanges, né, ficava mais barata, mais gente podia participar, e incluindo agora com as guerras navais pessoas que não precisavam nem ter espada, não precisava de nada, era só tu ter lá, ter força, ter teu corpo, que tu podia fazer parte desse exército aqui, que ia para uma guerra naval. Não precisa mais nem comprar, nem construir ali uma espada, né, uma lança ou um escudo, é só tu ir lá com o teu corpo, vai ter um remo para tu sair remando lá no navio, né? Ou seja, foi se abrindo, né, a participação para cada vez um número maior de pessoas nessas batalhas. E a participação nessas batalhas era o que legitimava, né, em parte, pelo menos, as pessoas a poderem participar das discussões coletivas, públicas, né? Ou seja, cada vez mais pessoas estavam legitimadas a participar de discussões públicas na Grécia. E é com isso, dentro desse contexto, né, não só isso, obviamente, né, mas essa questão aí de estratégias bélicas aí contribuíram bastante para isso, né, mas dentro desse contexto vão surgir, então, discussões políticas sobre essa maior participação da sociedade, dos indivíduos, nas discussões coletivas. E a gente vai ter aqui um político grego considerado, né, o maior, o mais importante cidadão de Atenas, né, porque apoiou e promoveu muito essa lógica democrática em Atenas, na Atenas antiga, né, que foi Péricles, né, que foi um cara um político ateniense, né, que tentou incrementar, né, aumentar, expandir, né, os horizontes das instituições democráticas lá em Atenas, né, dessas instituições que permitiam a participação de todos os cidadãos envolvidos, né. E também, né, desenvolveu políticas ali que aumentava a possibilidade de participação, seja no próprio sistema político, como na ocupação de cargos públicos, mas também até no acesso a questões culturais, aí, a peças de teatro e coisas assim. Ele barateou o ingresso para essas peças para poder mais pessoas mais pobres poderem participar dessas questões em Atenas. Por outro lado, né,
políticos como Péricles, que promoviam essa maior participação democrática em Atenas, eram também criticados por outros políticos que defendiam o contrário, que diziam, não dá mais, já temos, a partir dessa estrutura, desse crescimento aí de participação nas batalhas, mais e mais pessoas participando, já tem muita gente participando, não dá para a gente continuar aumentando isso, já tem muita gente participando das decisões coletivas, isso aí vai dar merda, né? Então, ele criticava, né? Um exemplo aqui, como referência, a gente tem o Cimon, também um político ateniense, que criticava muito essas políticas adotadas por Péricles, né? E que dizia que isso estava mais relacionado com uma ideia de populismo, né? De tentar se promover junto às camadas mais populares da sociedade, certo? Então, a gente tem, por um lado, né, uma classe política em Atenas que defende uma maior participação popular, mas o tempo todo existindo uma resistência a essa maior participação democrática, né? Simon disse, inclusive, né, que isso estaria levando aí à decadência em Atenas, essa implementação da democracia, e os historiadores que estudam esse período dizem que, na verdade, a história acabou dando razão para Simon, porque, efetivamente, né, essa democracia ateniense está provavelmente relacionada, né, à decadência de Atenas, porque o que aconteceu aí foi justamente o fim do auge, né, da civilização ateniense, né, foi o seu período mais democrático. Né? Então, se entende que, em parte, essa participação democrática em Atenas pode ter contribuído para a sua decadência. É importante, pessoal, a gente lembrar aqui algumas questões, alguns estudos que nos trazem o que era, na prática, essa democracia ateniense, né? Porque a gente tem um pouco uma romantização desse período. Parece que existiu uma sociedade, né, fora da curva, assim, acima da média, lá na Atenas da antiguidade, que tinha esse senso democrático muito desenvolvido, né, e que se preocupava com questões coletivas, com todo mundo, com participação de todos nas decisões coletivas, né? Em parte pode ser que realmente tenha sentido, né, uma cultura mais voltada para isso, mas com certeza a gente tem muita romantização, muito mito envolvido nisso, né, pessoal? Uma questão importante de se usar para entender esse período, eu recomendo muito, né, um texto bem pequenininho, um livro bem pequenininho, do nosso ex-ministro da Educação, né, Renato Giannini Ribeiro, que fala sobre democracia. E nele, né, o Giannini Ribeiro traz uma explicação sobre os assuntos que eram discutidos, né, na Ágora, em Atenas, né, nessas questões coletivas entre os atenienses dessa época. Como eu coloquei para vocês, o assunto mais importante eram as guerras, né, as batalhas, essas decisões com relação às guerras. Esses eram os mais importantes. Mas não era toda hora que uma sociedade estava em guerra. Né? Então, qualitativamente falando, a discussão sobre guerra, sim, era mais importante. Mas, quantitativamente falando, o que mais era discutido, mais frequentemente discutido, não eram questões sobre guerra. Sabe qual era, assim, de acordo com esse livro do Renato Giannini Ribeiro, disparado na frente, o assunto mais discutido era a vida privada das celebridades, das peças de teatro e dos romances, né, atenienses. Tá? Então, basicamente, né, traduzindo para termos atuais, basicamente o assunto mais debatido no que seria o congresso deles, lá na Câmara de Deputados ou no Senado, era fofoca sobre celebridades. Né? Era um tipo de revista Tititi, ou sei lá, não sei qual é, esses programas aí que falam sobre a vida das celebridades e da TV, sei lá. Basicamente era isso a coisa mais discutida. Dizer, tá vendo que o cara lá, o ator tal, se separou da mulher, tá traindo a mulher com uma outra mulher, não sei o quê, a mulher dele também tá traindo com o vizinho, não sei o que lá. Tu viu que o cara vai se separar, o outro tá querendo namorar não sei quem, o filho de não sei quem tá namorando com a filha de não sei quem lá. Né? Fofoca sobre a vida de celebridades era o assunto mais, quantitativamente falando, mais debatido na Ágora de Atenas. Né? Em segundo lugar, bem abaixo, mas em segundo lugar ainda havia a composição das delegações olímpicas, né? Traduzindo também, né, do que iam participar dos Jogos Olímpicos. Né? Então, não sei quais eram os esportes da época, mas traduzindo, né, para os termos aí atuais, é basicamente discussão sobre se o Tite deve convocar o Neymar ou não para jogar na seleção brasileira, se deve convocar aquele jogador ou outro, se deve trocar o Tite, sei lá, por outro técnico, alguma coisa assim, pessoal, discutir quem é que vai participar dos Jogos Olímpicos da época. E em terceiro lugar, qual era? As festas religiosas, né? Decidir quando vai ter uma cerimônia, uma festa, um evento religioso, era o terceiro tema mais debatido.
né? Lembrando que eu falei para vocês também na aula passada, né, que Atenas, nessa época, tinha entre 100 mil e 150 mil pessoas, né, que viviam em Atenas. Dessas 100, 150 mil pessoas, só 10% eram considerados cidadãos, então entre 10 a 15 mil pessoas eram considerados cidadãos, né, porque estavam excluídos mulheres, pobres, crianças, estrangeiros, escravos, né, aí o que sobrava era 10% de homens ricos, né, e atenienses de nascimento. Por quê? Porque eram essas as pessoas que iam para a guerra, que iam para a batalha, por isso que elas que podiam participar, e por isso que a quantidade delas foi aumentando conforme se mudou, né, as técnicas de batalha, como a gente estava falando. E dessas 10, 15 mil pessoas, aí, cidadãos, né, que poderiam participar, diz que, olha, num dia muito bom, assim, num assunto muito polêmico, onde ia muita gente na Ágora, ia também 10% dos cidadãos só. Então, 1.500 pessoas presentes num dia, assim, bom, né? No dia que estava cheia a casa. Né? Mas se tem registros de decisões sendo tomadas com 300, 200 pessoas presentes. Então, vejam que se chegava a tomar, nessa época, decisões que valiam aí para todo mundo, né? Com 200, 300 pessoas, ou seja, menos do que a quantidade de deputados que a gente tem hoje em dia, né? Tomavam-se decisões que valiam para toda Atenas. Né? E num dia bom, no máximo, se tinha 1.500 pessoas participando. De que tipo de discussão? Na grande maioria das vezes, sobre fofoca, sobre celebridade, sobre discussão, sobre se chama o Neymar ou não chama para jogar na seleção, e sobre como é que vai fazer uma festa religiosa ali em algum determinado momento. Né? Quantitativamente falando, menos vezes se falava sobre guerras, mas que, na verdade, seria o assunto mais importante aí a ser discutido por essa democracia ateniense, que era muito criticada, essa lógica democrática, né, por os autores mais clássicos aí que a gente conhece, os filósofos, né, que chegaram até nós, eram muito críticos à democracia. Tanto Platão quanto Aristóteles, né, tem como especialmente um fato marcante de crítica à democracia ateniense o julgamento de Sócrates, né, que levou à morte de Sócrates, né, a condenação à morte de Sócrates, né, foi uma decisão democrática, né, que na Ágora que levou, né, a morte, a pena de morte, né, para Sócrates. E Platão, no seu livro A República, diz, então, né, que democracia seria, né, o regime democrático nasceria de uma situação onde os pobres, depois de terem conquistado uma vitória sobre os mais ricos, né, matariam alguns dos seus adversários, mandariam outros para o exílio, né, e dividiriam entre os remanescentes, entre os pobres que sobraram, né, em condições paritárias, né, de igualdade, o governo e os cargos públicos, né, que esses cargos públicos muitas vezes eram determinados com base no sorteio. Isso é muito bacana também de entender a lógica do sorteio, né, para a forma de implementação dessa lógica democrática em Atenas, porque eles eram contrários à ideia da eleição, porque a eleição daria uma certa legitimidade muito grande para o eleito. Né? O eleito sairia com a ideia de que ele foi o escolhido, que, portanto, ele tem autoridade para tomar certas decisões em nome dos outros. E que, na base do sorteio, ficaria claro que seria uma escolha aleatória, com base na sorte, né, de quem vai ocupar certos cargos públicos. Então, esses ocupantes de cargos públicos não teriam legitimidade nenhuma para tomar decisões em nome de toda a coletividade, que teria sempre o poder de vetar qualquer decisão desses governos ou cargos públicos, tá? Então, a lógica do sorteio era uma questão importante aqui dentro da democracia ateniense. Mas o que importa é que a gente saber que existia uma perspectiva muito crítica à lógica democrática nessa época. Indo mais para frente, pessoal, aqui final da Idade Média, né, a gente tem esse jurista francês aqui, o Jean Bodin, né, que vai seguir uma linha, eu diria assim, que ele é, digamos que o Hobbes francês, né, o Thomas Hobbes, né, francês, porque, de certa forma, ele vai acabar defendendo, né, a manutenção daquelas monarquias do período absolutista. Tá? E ele vai dizer, olha, é bom a gente manter, por pior que seja, mesmo, né, no mesmo sentido do Hobbes, ele vai dizer, ó, por pior que seja, né, por maior que sejam os problemas que a gente tem com esses reis absolutistas, né, por mais que eles abusem, às vezes, do poder, é melhor ficar com eles do que sem eles. E aí ele vai tentar organizar, é ele que vai começar essa ideia de divisão entre a titularidade do poder e o exercício do poder, né? Ou, nos termos dele, a titularidade e o exercício da soberania. E com base nisso, né, nessa distinção entre a titularidade e o exercício dessa soberania,
ele vai trazer um desdobramento para aquela classificação lá, aquela tripartição aristotélica lá das formas de governo, né, que o Aristóteles chama, mas que o Baudin aqui vai chamar de forma de Estado, vai também chamar de monarquia, aristocracia e democracia, mesma distinção do Aristóteles, porém ele vai trazer uma complementação para essa distinção que ele chama de formas de governo, onde ele vai dizer o seguinte, olha, mesmo o monarca lá, né, o nosso rei absolutista, ele tem diferentes formas de governar, né, de exercer esse poder. Né? A titularidade, né, vai ser ou do rei, ou da aristocracia, ou do povo, né, dependendo da forma de Estado que ele chama. Porém, a forma de governo, a forma com que o monarca, os aristocratas ou o povo vai governar, vão variar. Ele fala mais sobre os reis, né, sobre a monarquia, sobre os monarcas. E ele vai dizer o seguinte, olha, o rei ele pode governar de 3 formas. Né? De forma legítima. O que é a forma legítima? Ele vai transferir o exercício de certas atribuições para outros órgãos. Ele pode transferir para um judiciário, por exemplo, o poder de julgar determinados casos. Ele pode transferir para um parlamento, né, a capacidade de criar algumas leis. Né? Apesar de que ele também traz a ideia de que, olha, um rei, como é que é? O rei cria leis, né? Diz que o rei pode criar a lei que ele quiser e ele não é obrigado a respeitar lei nenhuma, porque afinal ele pode criar qualquer lei, né? Não faz sentido ele ser obrigado a respeitar uma lei que ele criou, porque seria só o caso dele criar uma outra lei dizendo que ele não precisa respeitar a lei anterior. Tá? E a única exceção que ele faz aqui é com relação aos direitos naturais, às regras naturais, né? O direito natural, jus naturalista. Tranquilo, Gamora, obrigado. Aí depois vê se tu assiste a gravação. Tá? Então, essa forma onde o rei transfere parte do exercício desse poder para outras pessoas, ou outros órgãos, outros grupos de pessoas, ele chama de uma forma de governo legítima. Né? Ele também traz a forma despótica, né, de exercício do poder, que é quando o rei vai ouvir outros grupos, né, outras pessoas, né, mas ele é que vai tomar a decisão. Ele não transfere o exercício, ele só consulta certas pessoas. E tem também o rei tirânico, né, tirano, onde ele pega e simplesmente não ouve ninguém e faz as coisas segundo a cabeça dele. Por que é importante essa distinção do Baudin? Porque ao distinguir a titularidade do poder, do exercício do poder, ele dá uma sobrevida, né, para essa lógica do poder ser exercido por outras pessoas, que não seja o povo diretamente. Né? Porque ele consegue justificar, olha, tudo bem, né? Imagina que final da Idade Média, estamos entrando no Renascimento, logo em seguida vai vir o Iluminismo. Né? A gente viu já nos outros autores, nos contratualistas principalmente, mesmo Hobbes, né, meio que sem querer faz isso, né, dizer, olha, ele ainda defende a monarquia absolutista, mas justifica, né, no interesse da segurança, né, da não morte violenta que cada um de nós conseguiria evitar, né, com uma monarquia absolutista, com Leviatã. Então, o que justifica o poder do rei é o meu interesse, e não mais a escolha divina, certo? Né? Uma lógica republicana, de certa forma, né? Porque o que justifica, mesmo ainda defendendo monarquias absolutistas, começa, né, uma semente de lógica republicana, porque começa a estar no povo a justificativa do poder do governante, certo? Depois vai vir o Locke e vai dizer, olha, tudo bem, o rei pode ficar aí, né, no poder, pode ter um rei, pode seguir a monarquia, mas tem que ser uma monarquia limitada, não a ilimitada que nem defendia o Hobbes. Né? Limitada por quê? Por leis. E essas leis têm que ser o quê? Respeitar os direitos naturais. Direitos naturais de quem? Dos indivíduos. Né? Então, começa a materializar ainda mais aquela ideia de que o rei tem que respeitar limites para respeitar, por quê? Porque a origem, né, do poder, né, da justificativa do poder do governante, começa a estar cada vez mais no povo. Até a gente chegar no nosso tão falado, acho que é o cara que eu mais falo aqui o semestre todo, né, que é o Rousseau, né, que vai dizer que a soberania não está nem no rei, que nem falava o Hobbes, nem nas leis, que nem falava o Locke, mas sim nos cidadãos, né, que começa efetivamente, né, de forma explícita, a ideia de soberania popular. Tá? Que só sobrevive. Como é que a gente consegue manter viva essa soberania popular daqui para nesse processo aqui, né? Nesse período e especialmente em diante, né? Sem a gente assumir formas de democracias diretas, sem que seja o povo que vai dizer, já que eu sou, como nem vai dizer o Hobbes, né? Todos têm que participar da criação das leis, né? Da vontade geral, para que essas leis sejam legítimas, para que a gente tenha um Estado democrático. Né? Como é que eu faço para justificar
né, que até hoje a gente não tem isso, a gente não participa lá do orçamento participativo, a gente quase não tem plebiscitos e referendos, a gente quase não apresenta projetos de iniciativa popular. Como é que a gente hoje acredita que a gente vive numa democracia, que a gente tem a soberania popular num Estado onde o povo não toma essas decisões diretamente? Graças ao Baudin, que veio separar a titularidade do exercício, está dizendo, povo, vocês são os titulares, mas deixa outras pessoas cuidarem disso por vocês, porque dá muito trabalho, é muito chato tomar essas decisões. Então, não se metam nisso, não percam tempo com isso, deixa que, né, uma elite aqui vai ficar cuidando disso. Né? Agora, quem é essa elite, pessoal? Né? A gente viu ali, quando a gente estava falando sobre a Revolução Francesa, né, muito influenciado pelo trabalho do Rousseau, que na França a gente teve uma quebra de lógica, né? Uma inversão de lógica. A gente tinha um regime monárquico que se transformou numa república. Né? Não durou muito tempo, mas, né, pelo menos teve essa quebra. Era uma monarquia que discutiu, né, essa mudança para a república, essa inversão de lógica. Nos Estados Unidos não existia monarquia, era uma colônia britânica, né? Mas os Estados Unidos em si não tinham uma família real, não tinha uma tradição monárquica. Né? Então, com a Revolução Norte-Americana, com a independência, né, com a primeira Constituição, os Estados Unidos têm a chance de se autodeterminar. Dizer, e aí, o que vocês vão ser? Querem ser uma monarquia, querem ser uma aristocracia ou querem ser uma democracia? E aí eu quero trazer aqui para vocês alguns trechos de alguns materiais escritos, alguns trabalhos escritos aqui, cartas, né, e obras de alguns dos chamados pais fundadores dos Estados Unidos, que eu acho que na aula passada, né, a gente estava discutindo isso, como até hoje esses caras ainda formam, né, o ideário, né, o ideal ali, a ideia dos valores que servem de fundamento para os Estados Unidos, né, para os norte-americanos. Até hoje ainda se discute política nos Estados Unidos, remetendo, trazendo como base, não, mas os pais fundadores fizeram as coisas pensando nisso, né, o direito ao porte de arma, a questão da liberdade, de restringir a interferência do Estado, certo? Então, existe até hoje, é muito forte, são muito fortes, né, esses valores que essa turma aí que formou os Estados Unidos, né, defendia. E aí, imagino que hoje, né, quando a gente vê aí essas discussões sobre os Estados Unidos ser a maior democracia do mundo e a mais importante democracia do mundo, que inclusive, né, promove guerras aí pelo mundo para defender, né, para exportar esse valor democrático para o mundo, né, é importante a gente refletir de onde vem esse valor democrático dos Estados Unidos. Será que vem desses pais fundadores que são tão fortes até hoje na definição desses valores? Vejam o que esses caras, esses pais fundadores aí dos Estados Unidos, diziam sobre democracia. O primeiro deles, John Adams, que foi o segundo presidente norte-americano, né, que participou aí da formação dos Estados Unidos, disse numa carta dele, lá de 1814, né, disse o seguinte, abre aspas, eu só estou traduzindo, mas se vocês, eu que fiz essa tradução aqui, né, grosso modo, mas se vocês colocarem no Google, vocês acham o original em inglês e conseguem conferir isso muito facilmente, tá? Se não acharem, me peçam que eu posso passar para vocês. O que o John Adams fala sobre democracia? A democracia nunca dura muito. Logo se desperdiça, se esgota e assassina a si mesmo. Ainda nunca houve uma democracia que não cometesse suicídio. É inútil dizer que a democracia é menos vaidosa, menos orgulhosa, menos egoísta, menos ambiciosa ou menos avarenta do que a aristocracia ou a monarquia. Isso não é verdade de fato e não aparece em nenhum lugar na história. O que o John Adams está dizendo? Primeiro, né, 1700, 1800, o que está vendo? Onde é que tem democracia para ele olhar? Né? Tem lá a democracia ateniense da antiguidade, que a gente viu, né, que o Simon lá dizia, vai cair essa democracia, isso está levando Atenas à desgraça, né? Vai depender da interpretação que a gente fizer, mas muita gente reconhece o acerto do Simon, dizendo que a democracia ateniense contribuiu para a sua decadência, né, para a posterior derrota lá de Atenas contra o exército do Alexandre o Grande, foi conquistada, né, e levou à decadência de Atenas, então da cidade-estado ateniense. Né? Então, para muitos estudiosos da Atenas da antiguidade, né, eles vão concordar aqui com John Adams que a democracia não durou muito lá, né? Que a democracia foi
meio que numa lógica, a gente pode fazer uma analogia aqui, a ideia que o Marx traz sobre o capitalismo, né? É como se a democracia também fosse construindo as bases para o seu próprio fim, assim como o Marx dizia que o capitalismo, o amadurecimento do capitalismo, levaria ao seu próprio fim, certo? Seria uma ideia parecida com essa, né? A democracia pode ser montada, mas ela não dura muito, ela se esgota rapidamente, é meio que suicida, como fala o John Adams aqui. E além disso, ele vai dizer, olha, nunca vi em nenhum lugar uma democracia ser menos vaidosa, orgulhosa, egoísta, ambiciosa ou avarenta do que as outras formas de governo. Tá? Então, o que o Adams está dizendo aqui? Olha, se eu olho para uma democracia, para uma aristocracia, uma monarquia, eu não vejo essa melhor qualidade da democracia. Não vejo que uma democracia seja melhor do que as outras formas de governo. Outro trabalho dele, que é até anterior, né, ele vai dizer aqui, ó, a democracia logo irá degenerar em anarquia. Uma anarquia tal que cada homem fará o que é certo aos seus próprios olhos e a vida de nenhum homem ou propriedade ou reputação ou liberdade estará segura e cada um deles logo se moldará em um sistema de subordinação de todas as virtudes morais e habilidades intelectuais, todos os poderes da riqueza, beleza, inteligência e ciência, aos prazeres devassos, à vontade caprichosa e a crueldade execrável de um ou muito poucos. Né? Então, uma crítica aqui de uma degeneração da democracia se transformando em anarquia, né, que esses interesses particulares, aqui, individuais, acabam prevalecendo, né, e vão contra ali a propriedade e os direitos das outras pessoas. Né? Mas vamos pegar outro cara, talvez seja só esse, né, o John Adams, fosse implicante, não gostasse muito da democracia. Vamos pegar o James Madison, que é considerado assim, o principal participante na definição da Constituição norte-americana, né, que vale até hoje, que está em vigor até hoje. Olha o que ele fala, né, o James Madison, sobre democracia. As democracias puras sempre foram espetáculos de turbulência e contenção. Já foram consideradas incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade. E têm, em geral, sido tão curtas em suas vidas quanto violentas em suas mortes. Então, de novo, aqui falando sobre a brevidade da democracia, como se ela fosse autodestrutiva, a democracia, né? E de que seria algo incompatível com a segurança pessoal e o direito de propriedade. Né? E como, lembrando que esses caras que eram antes, muito mais liberais do que igualitários ou fraternos, né, para seguir os termos ali da Revolução Francesa, os valores da Revolução Francesa, né? O liberalismo era o valor que predominava aqui entre eles, assim como na França, né? Então vejam aqui que eles estão dizendo, olha, que a democracia atenta contra, né, algumas das principais preocupações do liberalismo, né, a segurança pessoal, né, de cada indivíduo e a propriedade privada. Né? Então a democracia coloca em risco a segurança, porque imagina que o povo resolve, né, estão olhando ali para a França, né, recente, esse aqui é um pouco antes, né, um pouquinho antes da Revolução Francesa, né, que ele escreveu esse texto aqui, mas vejo, né, já teve aqui Revolução Norte-Americana, né, batalha, guerras, né, então a galera está vendo isso, olha, se o povo começar a se rebelar e se organizar, daqui a pouco eles vão sair matando quem está no poder, as elites, né, das quais, né, esses caras faziam parte. Então era o receio de o povo começar, né, a tomar decisões, né, baseados nas suas próprias lógicas, nos seus próprios interesses, e com isso, né, atentar contra a segurança pessoal dessas pessoas, ou pelo menos contra as suas propriedades. Se vocês pegarem, se vocês quiserem, pessoal, façam isso, façam esse teste, coloquem no Google aí a Constituição norte-americana, né, que está valendo até hoje, ou a Constituição francesa de 1791, né, que veio logo depois da Revolução Francesa. Né, não é a mais atual, mas vejam essas duas, as duas constituições frutos dessas revoluções liberais, e procurem lá a palavra democracia. Não existe. Esses caras não falavam sobre democracia, eles não estavam preocupados com democracia. Né? Foram revoluções liberais. Né? Foram revoluções que procuravam proteger os indivíduos da interferência do Estado, né? Que o Estado que até então muito monárquico, né? Muito intervencionista, né? Monarquia absolutista da época, né? Concentrando muito poderes. Essa era a preocupação desses caras, limitar os poderes dos governantes, dos soberanos, principalmente, né? Dos reis, né? E proteger os indivíduos, né? A liberdade dos indivíduos. Quem era a liberdade desses indivíduos? Era o povão, os pobres, os escravos? Óbvio que não. Né? Muitos desses aqui eram escravagistas, inclusive, não estavam nem aí para os indivíduos mais pobres. Né? Eles estavam preocupados com a liberdade dessa elite, né? Lá na França, né? Os burgueses,
né? E aqui os comerciantes industriais aqui norte-americanos que já começavam a formar essa aristocracia, essa elite norte-americana. Lembrando, né, que nos Estados Unidos, nessa época, logo que os Estados Unidos se estabelece aí como federação, né, já começam a utilizar essa lógica que tem até hoje da eleição, né, com base nas zonas eleitorais, né? Então, quem elege, como a gente viu agora há pouco nos Estados Unidos, quem elege o presidente não é o maior número de votos, mas sim o maior número de estados, né? Então, e ainda nessa época não tinha uma correlação com os votos, né? A população escolhia lá os seus representantes por estado, mas cada estado tinha uma elite, uma aristocracia política dentro de cada estado, e eram esses caras que se reuniam lá, os representantes dos estados norte-americanos, para escolher o presidente que ia organizar, né, a união, né, a federação. Então, não existia a participação popular direta, né, ou mesmo que indireta, como hoje, na escolha do presidente dos Estados Unidos. Era uma escolha das elites norte-americanas. Então, vejam, pessoal, que esses caras, que os pais fundadores dos Estados Unidos, eram extremamente aristocráticos, né, pessoal? Porque eles não eram monárquicos, né, e também não eram democráticos, né? Então, obviamente, eles estão defendendo aqui que uma elite cuide dessas questões políticas, pelo menos no âmbito federal. Certo? A gente vai ver que na França também, né, a questão democrática e republicana não durou muito tempo, então não se sustentou muito. Outro que pode contribuir para esse nosso entendimento sobre a democracia norte-americana, né, a primeira democracia do mundo, a maior democracia do mundo, a democracia mais importante do mundo, vai ser o Tocqueville, né, pessoal? Especialmente ali no seu livro da Democracia na América, que a gente já conversou quando a gente falou sobre conservadorismo, né, que o Burke fez alguns comentários aqui. O conservadorismo do Burke tem bastante também a ver com essa leitura sobre como que estava acontecendo a democracia na América que o Tocqueville fez. Mas é curioso a gente destacar aqui o que o Tocqueville está falando para essa elite norte-americana, né? Não especificamente os dois ali, o John Adams e o James Madison, mas, né, para esse grupo, né? Para um grupo muito parecido, com preocupações muito parecidas com a dessa turma. O Tocqueville vai dizer o seguinte: olha, não se preocupem, né, com a democracia, né? Na verdade, ele fala, não temam o sufrágio, né? Porque as pessoas, de acordo com o Tocqueville, vão votar em quem disserem para elas votarem, né? E como o povo vai ter que escolher entre as opções que forem apresentadas para eles, não é escolher entre qualquer um, mas como eu estava falando para vocês, o povo tem que escolher entre opções já pré-determinadas, eles vão acabar votando em quem mais aparece, quem mais aparecer para eles. E quem é que vai mais aparecer? Quem tiver mais dinheiro. Tá? Então, quem tiver dinheiro vai aparecer mais, vai se fazer mais visível, né? Vai conseguir fazer uma campanha maior, de mais destaque, com mais visibilidade, né? E, de acordo com o Tocqueville, o cara mais rico vai acabar se convertendo na única opção possível. Então, o Tocqueville está dizendo para essas elites norte-americanas o seguinte: olha, não se preocupem com o sufrágio, ou mesmo europeias, né? Não se preocupem com a democracia, não se preocupem com o voto popular, porque o povo não vai conseguir votar, que nem eu falei lá no representante comunitário lá do seu bairro, que está fazendo um bom trabalho, porque esse não vai conseguir ser candidato. E se ele for candidato, ele não vai conseguir ter visibilidade, porque ele não vai ter dinheiro para isso. Quem vai ter visibilidade vão ser os grandes representantes das elites econômicas, que são vocês. Então, vamos continuar numa aristocracia, como o Mosco e o Pareta falavam, né, os nossos elitistas, que, olha, acaba que mesmo na democracia a gente sempre tem uma oligarquia, uma pequena elite, né, que manda e que comanda esses países, esses governos. Tá? Então, Tocqueville está dizendo, olha, aceitem a democracia, e vejam que o que ele está chamando, ele não chama de democracia, ele chama de sufrágio. E o que é sufrágio? Né? Sufrágio não é plebiscito, sufrágio não é referendo, sufrágio não é projeto de iniciativa popular, não é orçamento participativo, não é ação popular. Sufrágio é aquele última pergunta que eu fiz para vocês, é o voto, ou seja, é o passo, é o requisito necessário para a democracia representativa, ou para o governo representativo. Então, de novo, aqui a gente não está discutindo democracia, a gente está discutindo governo representativo. Né? Um governo escolhido que sirva como representante do povo. Tá? Não que o poder esteja no povo, o poder vai estar nesse pessoal, né? Só que vai estar legitimado por uma votação popular. E o Tocqueville está dizendo, não se preocupem com esse processo do sufrágio de governo representativo, de legitimação através do voto, porque isso só vai acontecer, né? Só vai conseguir chegar no poder mesmo as mesmas pessoas, das mesmas elites. Tá? Então isso não vai mudar muita coisa. E aí, pessoal, a gente... passa, então, para agora uma parte final da nossa aula, terminando, que é o seguinte: vimos, então, né, ao longo desse processo histórico, como foi se desenvolvendo
né? Teoricamente, a gente parte de uma origem lá mais antiga, não é antiga porque é antiguidade, mas né, pré-histórica, que é meio biológica, meio natural, nossa, dos seres humanos, ou até de mais espécies, de a gente ter algum apreço por essa figura de liderança que sirva de referência para todo mundo, né? Tanto que as nossas primeiras sociedades aí têm, né, esses imperadores, esses faraós, esses reis, né, que vêm lá da Mesopotâmia, né, do Egito Antigo, né? Aí a gente começa a ter essa questão das batalhas a tomarem uma predominância grande, a gente vê que precisa ter um grupo muito importante, que é o que define a segurança dessas sociedades, a defesa delas e o seu crescimento, a sua expansão, né, através das guerras. Então a classe guerreira passa a assumir um papel mais importante ao longo da história e vai construindo as bases, então, para a ideia de uma aristocracia, né, de um grupo, né, que participe dessas decisões coletivas aí, né, das decisões mais importantes dentro de uma sociedade. Essa lógica de participação da classe guerreira acaba meio que levando, lá na Atenas Antiga, a uma ideia de democracia, né? Mas que é, ao mesmo tempo, também bastante criticada pelo pessoal da época. Mas, ó, beleza, vamos incluindo mais gente, porque essa galera está participando das batalhas, dos conflitos, das guerras, mas quanto mais entra gente, pior fica o nível do debate, o povão é meio burro, não dá para confiar nessa galera, né? E aí está piorando a qualidade das instituições, né? Essa abertura democrática demasiada. E aí parece que se fecha para isso, né? Com a decadência de Atenas, e não temos grandes exemplos de lógicas democráticas posteriores a isso, né? Fica aí um jogo, né, entre sociedades mais aristocráticas, que a gente tem muitas sociedades, né? Atenas, né, antes e depois, né, desse período democrático, era uma sociedade aristocrática. A própria República Romana, né, apesar da sua lógica republicana bastante aristocrática, o parlamento, né, o Senado romano tendo um papel de muita importância, várias cidades aí ao longo da Idade Média, até depois da Idade Média, né, também com essa lógica aristocrática predominando, junto também com a ideia de monarquias, né, a Europa ali quase toda sendo governada por reinos, né, reinos, monarquias medievais ali no começo da Idade Média, que não concentravam tanto poder, até as monarquias absolutistas, que é o auge, né, desse período monárquico e de concentração de poder aí nos regimes monárquicos. E justamente a partir dessa concentração de poder nos regimes monárquicos e essas monarquias absolutistas e todos os abusos decorrentes delas, é que surgem movimentos, começando, né, com o Hobbes ali dizendo, ó, eu aceito a monarquia absolutista, porém porque é melhor para mim. Depois vem o Locke dizer, ó, vamos botar limite nessas monarquias absolutistas aí através da lei. Né? O Montesquieu vai dizer, vamos separar os poderes, né? Não vamos deixar tudo concentrado nas mãos de um só. E ainda vem o Rousseau dizer, olha, ainda vamos botar todo mundo a participar dessa criação de leis aí, né? Porque todos precisam participar da criação de leis através da vontade da descoberta e da vontade geral para que sejam leis legítimas, republicanas e democráticas. Então, parece que a gente está num processo, né, de evolução democrática. Parece que a gente está caminhando, historicamente, para uma maior abertura à participação democrática. Mas será que é isso mesmo que acontece? Será que na prática é isso mesmo que acontece? E aí a gente tem um grupo de autores aqui muito interessantes, os chamados elitistas, né, os criadores aqui da chamada teoria das elites, né, especialmente dois italianos aqui, o Mosca e o Pareto, que vão trazer um contraponto a isso, que vão dizer, olha, tudo isso que a gente está discutindo nessa aula de hoje que é bobagem, ficar discutindo sobre república, monarquia, ficar discutindo sobre forma de governo, monarquia, aristocracia, república, porque só tem um tipo de governo, né, que é uma oligarquia, né, com base no trabalho, pelo menos, do Mosca, que ele vai dizer, ele não usa muito o termo elite, né, mas ele vai dizer que toda a sociedade vai ter uma minoria, né, que ele chama de governantes, né, que vai deter o poder, vai ocupar papéis de destaque, vai ser mais organizada, justamente por ser uma minoria, por ter poucas pessoas, e vai estar em contraponto a uma massa, né, de governados, né, que por ser composta de muitas pessoas, de muitos indivíduos, não consegue se organizar muito bem. Vejam, não sei se vocês percebem que isso aqui é o oposto do que o Nietzsche vai estar dizendo. Né? O Nietzsche também vai separar a sociedade em dois grupos, só que o Nietzsche vai dizer o oposto. Ele vai dizer, olha, as elites, como elas são muito poderosas, elas não conseguem se organizar e trabalhar de forma conjunta. E aí eles não têm uma orientação comum, assim, não trabalham em conjunto, é meio que cada um por si na elite, porque eles são os fortes, né, as forças ativas da sociedade. E o Nietzsche vai dizer, olha, por outro lado, o povão, a massa, né, as forças reativas da sociedade, essas se juntam, porque elas têm
um objetivo comum de lutar contra, né, as elites, né? Então, aqui um contraponto aqui, só a ideia do Mosca, né, a ideia que o Nietzsche traz. Então, vejam que a mesma ideia de separação da sociedade em duas classes, por um lado, pode ser usada para dizer que as elites são mais organizadas, por serem quantitativamente compostas por menos pessoas, já o Nietzsche vai dizer que não, que as elites são desorganizadas, que cada um tem o seu próprio interesse, são forças ativas, então não trabalham de forma conjunta. Tá? Mas o Mosca vai dizer que não. As elites se organizam e assumem o poder porque são mais organizadas, e a massa é um corpo ali menos homogêneo, mais heterogêneo, que não consegue se organizar, mais desorganizado e, portanto, acaba sendo governado pela elite de governantes. E o Mosca vai defender que toda a sociedade deveria ser dirigida por um tipo de aristocracia do saber, né? Um grupo de pessoas mais cultas, mais estudadas, né? Os intelectuais que governam sociedades. Parecido com o que Platão já dizia lá, né? Do rei filósofo. Por outro lado, não, né? Alinhado com isso, o outro italiano, Pareto, também vai desenvolver ideias no mesmo sentido, só que aqui ele vai estudar mais a relação entre diferentes elites, né? Entre elites políticas e elites econômicas, né? Que alguns chamam de teoria do poder. E aqui ele vai trazer uma ideia de que as sociedades deveriam ser dirigidas por uma aristocracia viril, né? Uma coisa de macho mesmo, homem macho que manda, né? que ganha as coisas no grito, né? Porque ele entende que na Itália era governada até então por uma burguesia que estava em decadência. Tanto o Mosca quanto o Pareto vão ser muito proximamente ligados ao regime fascista, né? Que vem a surgir aí logo após as suas obras. Eles negavam, eu acho que foi o Pareto que chegou, ou foi o Mosca, não, acho que foi o Pareto que chegou a ser deputado, uma coisa assim lá na Itália, não me lembro dos detalhes agora, mas eles eram bastante atuantes, né, na Itália da sua época, mas eles propriamente não aceitavam o rótulo de vinculado a essas ideias fascistas. Tá? Mas o que é importante da gente ter da obra desses dois caras aqui, da teoria das elites como um todo? Né? De que essa ideia de soberania popular, de democracia, né, de participação de todos, né, que seria uma coisa que a gente pode chamar de tipo ideal, né, o ideal limite, uma coisa que é inalcançável. Né? Nunca vai existir uma sociedade efetivamente democrática, porque não tem como todos participarem das decisões. Né? Não tem como todo mundo fazer parte de um processo de tomada de decisão. Mesmo numa democracia vai ter uma minoria, como a gente via até lá na Atenas antiga, né? Primeiro, não era todo mundo que era considerado cidadão, entre os cidadãos não era todo mundo nem que tinha interesse de ir lá para a Ágora tomar decisão. Então, na prática, acaba indo uma minoria, né, que mais organizada, né, mais culta, mais interessada por alguma razão, né, então que não vai ser todo mundo vai participar do poder. Eles também vão dizer que não existe monarquia, não tem governo de um só. Não tem como um rei, uma rainha, um monarca qualquer se manter no poder sozinho. Ele precisa ali, né, de um clero, de uma nobreza, de um exército, né, à sua volta para lhe sustentar, porque senão uma pessoa não consegue governar um país inteiro, um estado inteiro sozinho, né, precisa de estrutura da sua volta. Então acaba sendo um pequeno grupo que governa uma sociedade, seja no que a gente chama de democracia, seja no que a gente chama de monarquia, é sempre um pequeno grupo, é sempre uma minoria, é sempre uma elite, né, uma classe política, uma classe dirigente que manda, que tem poder. Tá? Então, eles vão concluir que não existe outra forma de governo, não existe república, não existe democracia, não existe monarquia, né? Não existe nenhuma outra forma de governo que não seja a oligarquia. E aí eles vão mostrar que ao longo da história desse processo que a gente viu na aula de hoje, sempre foi uma oligarquia que mandou poder, sempre teve uma pequena elite que mandou no poder. Então, se a gente volta lá para a antiguidade, né, nas sociedades primitivas, era aquela classe dos guerreiros, né, os militares que mandavam no poder. Depois, durante a Idade Média, a gente vai ter um período mais influenciado pela religião, né, vai ter lá o clero, né, influenciando muito a aristocracia sacerdotal, né, os sacerdotes, dentro daquelas monarquias medievais e mesmo dentro dos feudos, né. Depois a gente passa ali com o surgimento mais, né, dos estados modernos, né, e aquela classe, o imperialismo mercantilista, né, as relações diplomáticas, os exércitos permanentes, sistemas nacionais de tributos, tudo isso vai fazer com que os estados passem para uma lógica de valorização da riqueza. Então, quem tem grana é que acaba mandando, né, uma elite
comercial, financeira, econômica, que acaba assumindo os papéis de maior poder. E por último, né, lembrando que aqui eles estão falando aqui final do século XIX, começo do século XX, né, uma sociedade moderna onde uma elite ligada ao conhecimento científico acaba predominando, né, a partir do iluminismo e da importância do papel da ciência nessa sociedade, então acaba sendo definidas por uma elite científica, né, tecnocrata. Lembrando, né, pessoal, que apesar da gente dizer que a gente vive numa democracia, né, quantitativamente falando, a gente tem muito mais integrantes da administração pública que são escolhidos com base numa lógica aristocrática. Qual é essa lógica? O concurso público, né, o conhecimento científico, né, do que da lógica democrática. A gente tem uma lógica democrática para escolher um presidente da República, que vai escolher uns ministros, que vai escolher uns CCs lá, né, os assessores, diretores, coordenadores, né, que vão fazer parte do governo. Agora, a massa mesmo que compõe a administração pública, o grosso, né, de funcionários que compõem a administração pública, são concursados. Né? Não sei, não tenho número para ver quantos CCs e quantos concursados, mas imagino, né, que a quantidade de concursados seja maior do que dos cargos de confiança, né, na composição da administração pública. Ou, pelo menos, né, existe esse equilíbrio, existe, não é só escolhas democráticas, né, representantes democráticos que compõem a nossa administração pública. Só eu peço assim, fica tranquilo, quarto, sem problema, que já estamos terminando. Mas depois, se quiser, dá uma assistida aí na gravação. Obrigado aí. E desculpa aí, quarto, chegou depois por ter cancelado a aula de segunda-feira. Então, pessoal, peraí. O que o quarto está falando? Valeu, quarto. Abraço. E, para concluir aqui os nossos autores, né, da aula de hoje, o último é um representante da lógica democrática mais moderna, mais atual, mais próximo da gente, né, o Dow, que vai dizer também, parecido lá com o que os elitistas disseram, que, olha, esse negócio de democracia, né, é um tipo ideal. Isso aqui não existe democracia em lugar nenhum do mundo. Não tem nenhum lugar onde todo mundo participe das decisões. O que acontece é muitos participarem. Por isso ele vai dizer, olha, não vou usar o termo democracia, vou usar o termo poliarquia, né? Lembram lá da politeia do Aristóteles, né? Então, uma relação parecida com essa, né? Um governo de muitos, né? Não necessariamente de todos, né? E aí, porque na prática não tem como todos participarem, porque isso seria um tipo ideal, né? Um conceito teórico que na prática nunca se materializa. Então, o Dow vai trazer aqui alguns elementos, né, que toda democracia, toda poliarquia tem que ter, né? A liberdade de formar e aderir a organizações, né? Aqui tem, acho que a principal característica da democracia e que às vezes, né, pessoas com menos conhecimento teórico sobre a função democrática ignoram, de que a democracia não é um sistema onde a maioria mande na minoria, né? Parece que tem alguém que falando por aí, né, de uma lógica dessa, não sei se vocês conhecem, algum governante aí, alguém que ocupe algum cargo de poder na administração pública, que esses dias estava defendendo isso, de que as minorias têm que se curvar para as maiorias, porque a gente vive uma democracia. Parece que alguém estava falando isso aí esses dias, né? Mas, como a gente está dizendo, isso é a maior ignorância com relação, né, à lógica democrática. Tudo bem, entendo, a pessoa, né, na sua superficialidade da análise, está tentando dizer que sim, a democracia é um sistema de tomada de decisão que se baseia na priorização, né, na prevalência, né, da decisão da maioria sobre da minoria. Sim, essa é uma lógica que faz parte da lógica democrática, né, uma premissa que compõe a lógica democrática, né? Na hora de decidir, o que tiver mais votos ganha, prevalece. Mas não quer dizer que a minoria tem que se submeter à maioria, né? De maneira alguma, muito pelo contrário. Porque se fosse essa lógica, né, a gente estaria engessando a democracia, dizendo para a democracia, olha a democracia, né? Quem é que é a maioria hoje? Hoje, sei lá, a maioria é evangélicos ou não, são os abortistas, né, os maconheiros, sei lá, quem é que manda? Esse que tem a maioria hoje vai criar as leis e vai mandar matar a minoria. Se é evangélico, vai mandar matar os ateus das outras religiões e acabou. E vai ser para sempre evangélica essa religião e acabou a discussão, porque num momento, né, no primeiro momento da democracia, onde a maioria, onde as minorias têm que se curvar às maiorias, a maioria inicial submete a minoria inicial e acabou a discussão, não tem uma discussão. Só vai ter a maioria inicial que vai prevalecer para sempre.
né? Então, a principal lógica por trás da democracia é o direito das minorias se organizarem, né, formarem organizações, né, discutirem entre si e defenderem suas ideias minoritárias, né? Então, a democracia tem como uma das suas principais premissas a proteção das minorias, por mais que elas não prevaleçam na tomada de decisão, né? Porque a maioria é que vai prevalecer. Mas as minorias têm que ser respeitadas sempre, ter, né, garantida a sua liberdade de expressão, né, onde possam se expressar livremente, apesar de todos os problemas que a gente está vendo atualmente aí né, na prática desse direito da liberdade de expressão. Há que existir o direito de voto, e esse voto tem que ser individualizado e unitário, né, cada pessoa contar como um voto, né. Deixa eu ver aqui. Ainda existe em discutir o distritão, exatamente, né. A gente tem aí, mais aqui, o que a gente tem de fake news aqui também, né, nessa questão de liberdade de expressão, o que afeta isso. O distritão aí que estava falando, acho que também a gente teve o exemplo agora, né, recente das eleições nos Estados Unidos, onde se discutiu muito isso, né. Lá, tudo bem, cada indivíduo, cada cidadão corresponde a um voto, mas esse um voto não tem o mesmo peso, certo? Né? Então, acho que é um pouco contrário essa ideia, né, de que o direito de voto individualizado e cada pessoa, cada cidadão contar como sendo um voto. Outras questões aqui, só para passar rapidamente, aqui a elegibilidade para cargos públicos, todos os cidadãos têm que ter acesso, têm que ser elegíveis a cargos públicos, têm que poder, né, se candidatar a cargos públicos. Direito de líderes políticos disputarem o apoio e, consequentemente, o voto, essa disputa também, a organização política partidária, né, é importante. Acesso a fontes alternativas de informação, isso é muito importante para a atualidade, né, nessa discussão de fake news que a gente estava falando. Vejam que a característica da democracia não é acesso a fontes de informação de qualidade, né? São fontes alternativas. É importante para a democracia que haja diversidade de fontes de informação, né? Óbvio que é importante que essa informação seja de qualidade, senão a gente vai ferir ali o próximo das eleições livres e idôneas. Daqui a pouco vai estar tendo eleição manipulada, né, forjada, ou as pessoas vão estar tomando as suas decisões aí dentro da democracia com base em informações equivocadas. Mas o principal aqui nessa questão de acesso à informação é que haja diversidade. Porque a lógica da democracia é essa lógica dinâmica, né, de uma maioria prevalecer sobre a minoria, mas a minoria poder trabalhar para tentar se transformar em maioria, se organizar e ter direitos protegidos por isso, né, de ter diversas informações. Tem informação ruim, tem fake news, então a gente que se organiza, a gente que procure mecanismos para tentar diminuir o efeito dessas informações negativas ou falsas, né, e tentar construir informações de mais qualidade. Tá? E instituições políticas, né, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições, de outras manifestações de preferência. Também a importância das instituições aqui, né, com a própria lógica democrática também reproduzindo um pouco desses valores que a gente viu aqui nos outros pontos, tá, pessoal? Então, vejam, elitistas vão dizer, olha, não existe democracia em lugar nenhum, nem monarquia, é tudo uma oligarquia, tudo governo de poucos. Na prática, é isso que acontece em todo lugar, né? Os democratas aqui, os estudantes da democracia, os analistas da democracia vão dizer, olha, também não tem democracia em lugar nenhum, no máximo é uma poliarquia, e tem aqui vários elementos que têm que fazer parte, que têm que, né, fazer parte de sociedades que se pretendam democráticas ou poliárquicas. Agora, pessoal, eu quero trazer essa nossa discussão, né, que a gente focou muito nos Estados Unidos, um pouco para o âmbito brasileiro. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem dois autores aqui que eu selecionei que eu acho que trazem duas perspectivas diferentes, por um lado, mas muito semelhantes por outro, sobre a democracia no Brasil. Por um lado, a gente tem o Oliveira Viana, que vai dizer, olha, o Brasil não tem história, não tem treinamento, não tem base, tá, para ser uma democracia. Né? Então, a gente deve desistir da democracia, porque o brasileiro não sabe participar do regime democrático e devemos adotar uma outra forma de governo. Tá? Por que o Oliveira Viana está dizendo isso? Porque ele acha o seguinte, olha, o brasileiro não tem experiência política. Tá? Experiência política, ele está falando mesmo em dimensões menores. Ele faz uma analogia que lá, mesmo no feudalismo, né, lá na Europa, né, onde tinham os senhores feudais que mandavam nos feudos, tinham os reis, né, nas monarquias medievais, que não eram tão importantes assim, mas, né, também tinha alguma referência na época. Mesmo nessa época, com reis medievais e com senhores feudais mandando, existiam instâncias de participação popular, existiam tribunais, assembleias, onde o povo era chamado a participar. Mesmo que o senhor feudal pudesse não seguir necessariamente aquilo, mas já existiam instâncias onde o povo ia sendo treinado,
né? E aí entendendo a importância da sua participação, né? A capacidade de certa forma, influenciar, mais ou menos, dependendo da situação, mas que houve um treino histórico da sociedade europeia, principalmente inglesa, né, que ele fala, para isso. E ele vai dizer que os brasileiros não têm esse treino aqui, a gente não teve, ao longo da nossa história, essas dimensões locais de participação popular. Tá? Então, nos falta esse treinamento histórico. E aí a conclusão dele é que, como nos falta isso, a gente não deve adotar essa forma de governo democrática. Né? Ele nos diz que falta para a gente, então, escolas, né, democráticas de educação, de prática democrática, de espaços onde a gente pudesse praticar a democracia. E ele vai dizer que o nosso país como um todo aqui não se assenta, ele usa muito, né, o exemplo britânico, né, de participação, mesmo não sendo uma república, mesmo sendo uma monarquia, ele tem como uma referência de um país democrático, né, ele coloca aqui que o nosso país, o Brasil, ele não... Ele segue a lógica inversa, né, a gente até tem vários autores que trabalham nisso, né, enquanto em outros países, né, outros estados, a gente tem uma sociedade que cria o Estado, né? Uma massa popular que vem de baixo e cria a elite que o governa. Aqui a gente tem o contrário. Né? A gente primeiro tem a elite, a gente primeiro tem até o Estado, né? O rei de Portugal chega no Brasil, enquanto isso aqui era uma colônia de exploração, não tinha nada aqui. Né? Um quintal, né? Um pedaço de mato que o pessoal vinha tirar recursos naturais. E aí chega o Estado aqui, antes da gente ter uma sociedade minimamente estruturada. Né? E a partir desse Estado, é o Estado brasileiro, né, o português na época, que tenta começar a criar sociedades aqui. E, obviamente, vai montar sociedades, né, que não lhe incomodem muito. Né? E é fundamental para esse processo representativo do Estado, do governo, né, representar essa sociedade, que o Estado seja fruto da sociedade, não o contrário. Né? Porque senão acaba a sociedade fazendo como é a realidade brasileira. A sociedade acabou servindo para legitimar o poder dessas elites. Né? E não o contrário, não a sociedade criando uma elite política, né, que atendesse, que servisse aos seus interesses. Né? Então, o Oliveira Viana vai trazer aqui a ideia que o nosso valor democrático, né, que primeiro que é impossível, seria um artificialismo, como ele coloca aqui, legislativo, né, criar uma democracia num país que não tem essa base popular, né, que a soberania não vem do povo, mas vem de uma elite, né, e que tanto na Constituição de 1824, né, a nossa Constituição monárquica, quanto na nossa primeira Constituição republicana de 1891, né, essa ideia de democracia no Brasil é uma criação das nossas elites. Né? E a gente vai ver que a gente já tinha eleições no Brasil, mesmo na época do Império, tá, pessoal? A gente já tinha lá os nossos, né, governadores gerais e tal, que eram eleitos aqui no Brasil, mas era uma farsa absurda. O próprio Oliveira Viana conta um pouco disso, né? Se quem quiser estudar um pouco disso, eu posso passar alguma coisa, porque era ridículo assim a forma como era feita essas votações. Né? Em alguns lugares as cédulas já chegavam marcadas, especialmente para eleger lá o representante central, né, do governo nacional. Isso já era pronto, e mesmo nos governantes regionais, né, a gente tinha ali os nossos coronéis, né, de cada região brasileira, que dominavam ali, que impunham, tinham total controle sobre esse processo eleitoral. Tá? Então era só uma artificialidade, uma forma que uma elite que já mandava no Brasil encontrou, né, de se autolegitimar, de se dizer democrática ou popular, né, escolhida de forma popular, né, mas totalmente restrito. Então, a própria Constituição de 1824, né, quando Dom Pedro resolve criar nossa primeira Constituição, ele diz, vamos fazer uma Constituição, então, com uma Assembleia Nacional Constituinte. Quando os caras começam a não fazer as coisas do jeito que ele quer, ele destitui essa Assembleia, né, Constituinte, e ele mesmo, sozinho, trata de escrever a nossa Constituição. Né? Por quê? Porque essa representatividade popular interessava enquanto serviço aos interesses. Se não funcionasse, se não tivesse alinhado aos interesses dessa elite, eram muito facilmente descartadas ou excluídas desse processo decisório. Então, era só uma forma de legitimar as mesmas elites no poder do Brasil. Outro autor que vai trabalhar também essa nossa questão brasileira, Florestan Fernandes, ele vai acreditar a mesma coisa do Oliveira Viana. O brasileiro não tem as bases necessárias para que a gente adote uma democracia aqui no Brasil. Só que ele vai trazer uma outra perspectiva. Enquanto o Oliveira Viana vai dizer, olha, a gente não tem as bases, então esquece a democracia no Brasil, vamos procurar uma outra forma de governo. Vamos, sei lá, ser uma aristocracia ou uma monarquia, porque democracia não dá aqui no Brasil.
O Florestan Fernandes vai dizer que não, que a gente não tem as bases democráticas no Brasil, mas que a gente pode criar elas, né? A gente pode ir construindo elas, né? Especialmente através da educação. Se a gente for educando o nosso povo, a gente vai conseguir ter um povo com capacidade democrática. Tá? E para fazer isso é bom a gente usar como exemplo, né, a forma que os países mais desenvolvidos usaram para educar seu povo e para construir essas bases democráticas. Vamos copiar, né, alguns mecanismos aí utilizados por outros países. Né? Para ele, para o Florestan Fernandes, a democracia é um processo em permanente construção. Né? Então, é o que ele chama aqui um processo em pleno devir, está sempre se construindo, está sempre vindo, se construindo, se aperfeiçoando. Né? Então, por isso que ele não chega à conclusão do Oliveira Viana de que não é algo para o Brasil. Não é, né? No momento a gente não tem as condições, mas é possível da gente criar essas condições. Tá? Então, deixa eu ver aqui o que ele está falando aqui. Isso aqui é muito bacana, né? Ele vai dizer aqui que no Brasil, como a gente não tem esse treinamento para a democracia, que a gente tem duas classes aqui no Brasil, né? Duas camadas, né? De um lado a gente vai ter as camadas populares, o povo, né? Que por falta dessa tradição democrática no Brasil, vai ficar bitolado, assim, não vai participar, não vai se identificar com as discussões políticas. E de outro lado, a gente vai ter uma elite política, econômica, né, que efetivamente vai participar desse processo político de governo, né, e que vai realmente ter poder. Né? E o que eu acho mais interessante é essa segunda citação aqui desse slide, que ele vai dizer, olha, uns, né, o povo, né, por essa falta de treinamento democrático, né, não vai, quando ele olha para a política, né, para o processo democrático, para os governos, ele vai dizer, isso aí não é para mim, cara. Sabe, eu sou do povo, eu sou trabalhador, eu sou feito para capinar, para trabalhar, para produzir alguma coisa. Esse negócio de entrar na política é dos engravatados, lá dos bacharéis, né, da galera que é estudada, não sei o que, não é comigo isso. Eu não devo me meter nisso porque isso não é para mim. Isso não tem nada a ver comigo, eu tenho que trabalhar. Por outro lado, a gente vai ter uma outra classe, né, uma outra camada da nossa sociedade, né, dessas elites econômicas, que vão se identificar demais, que vão olhar para essa política, né, para esses governos, para esse poder, e vão dizer, isso é meu, isso me pertence, isso foi feito para ficar comigo e não deve ficar com mais ninguém. Eu não posso transferir para o povo, porque o povo não sabe, o povo é burro, o povo é feito para trabalhar, não para governar. Tá? Então, essa ideia que o Florestan Fernandes vai nos trazer, que a gente precisa educar o nosso povo para ele ter mais treinamento, né, democrático, para poder participar de se sentir mais inserido nesse processo decisório democrático, né, para poder participar de uma forma mais efetiva disso tudo. E para terminar, pessoal, trouxe aqui algumas citações de alguns autores que falam sobre democracia. Né? Tem um escritor aqui argentino, né? O Jorge Luis Borges, né? Que ele vai dizer o seguinte: a democracia é uma superstição estatística, porque na democracia decide a maioria e a maioria é formada de imbecis. Né? Tem várias pessoas, quem é o... Esqueci agora, tem um brasileiro também, um escritor brasileiro que fala isso, só que acho que ele fala a maioria formada de idiotas. Não me lembro agora quem é o escritor brasileiro que fala isso também. Tá? Mas são variações do mesmo tema aqui, tá? De dizer, olha, democracia, primeiro ele está dizendo aqui o que a gente já viu lá quando a gente discutiu a democracia sob o olhar de Aristóteles, né? Por que quando eu for fazer um exercício eu vou perguntar para a maioria qual é a melhor forma de fazer um exercício? Quem diz que a maioria, né, essa estatística da maioria é a melhor forma de tomada de decisão? Não existe essa explicação. E eu concordo, não tem nenhuma explicação de que a decisão da maioria é a melhor decisão possível. Tá? E, por outro lado, eu também concordo com a segunda parte dele, que vai dizer, olha, a maioria é formada de imbecis. É extremamente preconceituosa essa visão, é extremamente elitista e arrogante essa manifestação. Mas, olha, eu acho difícil de refutar ela. E não estou criticando o Brasil, não. Olha para os Estados Unidos, olha para a Europa, o que a maioria tem feito. Tá? Então, olha como a maioria às vezes é raivosa, a maioria é ignorante, a maioria pensa nos seus interesses individuais, a maioria pensa um raciocínio de curto prazo. Né? Então, a maioria é levada muitas vezes pelas emoções. Né? Então, eu reconheço o preconceito, a arrogância dessa afirmação, né? Não gostaria de concordar com isso, mas não por mim, não porque eu goste da ideia, mas me parece que a prática está bastante alinhada com essa afirmação. Além disso, pessoal, bom, acho que a gente pode olhar, né, hoje em dia para a nossa realidade, né, no Brasil. E aí,
a escolha, e tanto faz, né? Se a gente quiser pegar, a gente pode pegar tanto da esquerda quanto da direita, a gente vai ver aqui quanta gente não diz que o Bolsonaro só foi eleito por causa das fake news, porque o pobre de direita votou assim, né? Então, o que é isso dizer que o pobre de direita? É dizer, olha, um monte de pobre votou no Bolsonaro porque são uns imbecis, né? Porque não percebem, né, que a direita não representa os mais pobres, né? Que é uma burrice votar ser pobre e votar na direita, é uma incoerência lógica fazer isso, porque pobre teria que votar na esquerda. Eu já acho isso, né, meio que um autoritarismo, né, ideológico aqui, dizer que se tu é pobre, tu tem que ser de esquerda, né, porque eu acho que pobre, assim como o rico, tem que ter liberdade para escolher a ideologia que ele quiser, a perspectiva que ele quiser. Eu sou contra essa ideia de criticar pobre por ser direita, acho isso uma crueldade, inclusive. O cara é pobre, tu está dizendo, já que tu é pobre, tu não tem direito de ter opinião política. Só rico pode ser de esquerda ou de direita. Pobre tem que ser de esquerda. Né? Isso eu acho um autoritarismo enorme. Mas muita gente, né, defende essa ideia de que votaram no Bolsonaro ou porque são burro, né, ou porque são ignorantes, ou porque não entendem, ou porque se levaram por fake news, por mentiras de WhatsApp, foram manipulados, né, ou se deixaram levar pelo antipetismo, não sei o que lá, um monte de desculpa para dizer que o povo não votou direito, votaram errado. Né? De certa forma, aqui o Boris aqui está sendo um pouco mais duro, chamando de imbecis, mas no fundo o fundamento é o mesmo. Né? Por outro lado, se eu quiser voltar lá, né, na época que o PT se elegia, quanta gente não dizia, né, especialmente no Nordeste, Norte e Nordeste, do povo só está votando no PT por causa da Bolsa Família, porque o povo é ignorante, vende o seu voto em troca, né, de comida. Até hoje, né, se fala sobre isso, tem muitos casos na prática, realmente. Né? Lembro, quando eu era mais jovem, era super comum tu ver gente com boné, camiseta de algum candidato, aí qualquer, às vezes deputado, vereador, prefeito, né? O cara pagava, né? Até hoje se sabe ainda, se tem denúncia sobre isso, pagou cesta básica para alguém, ou qualquer coisa, dá qualquer ajuda aí, né, para alguém para comprar o voto. Né? Isso é muito criticado, só que eu acho engraçado isso, assim, ó, que como a gente aqui no Brasil critica, né, o cara que votava no PT, porque o PT dava Bolsa Família, ou o cara que vota no político porque deu uma cesta básica, ou porque ajudou com não sei o que lá. Né? Isso é um absurdo. Isso é um desvirtuamento do processo eleitoral e democrático no Brasil, quando uma pessoa troca o seu voto por uma bolsa ou por, né, uma ajuda, por alimento, por uma roupa, alguma coisa assim. Agora, quando a elite, né, quando o empresário da Faria Lima vota no Amoedo ou mesmo no Bolsonaro, porque acha que esse cara vai atender o seu interesse, vai diminuir imposto, né, para ele poder pagar menos, ou vai diminuir, né, os direitos trabalhistas para que na sua empresa ele reduza seus custos, isso não tem problema nenhum, né, pessoal? O problema é o cara votar em alguém em troca de comida. Né? O cara trocar em alguém em troca de redução de custos na empresa, show de bola. Democracia plena. Né? Eu acho um absurdo isso, porque para mim também é uma venda de voto. Né? O cara que vota em alguém porque o político prometeu diminuir os seus impostos, também está vendendo o seu voto da mesma forma que alguém que vota em alguém para ganhar uma bolsa família ou para ganhar uma cesta básica. Né? A gente deveria, teoricamente, votar sem pensar nos nossos interesses individuais e votar pensando em quem é o melhor governante para a sociedade como um todo, não para a gente individualmente. Né? Isso seria o ideal aqui dentro da lógica democrática. Quem mais, pessoal? Bom, esse cara aqui eu admito para vocês, eu sei, pessoal das críticas, né? É um tosco, um cara grosso, rude, né? Que, sei lá, talvez em outras épocas fosse ruim para quase tudo, né? Eu não escolheria ele para nada. Mas, né, como viveu um período de guerra, né, acabou sendo historicamente muito importante, né, para combater ali o nazismo, do Hitler, né? Então ganhou essa projeção aí na história. E, querendo ou não, como político, como figura política, né, há que se reconhecer os seus méritos. Tá? Quando eu morei na Inglaterra, eu estava numa cidade que ficava do lado da cidade onde ele nasceu, Churchill. Né? Eu era sócio a gente até falou, eu esqueci de falar na aula passada, eu era sócio, eu me associei, pagava anuidade, né? Tinha carteirinha do castelo Blenheim Palace, um palácio lá onde nasceu o Churchill. Minha esposa, a gente ia para lá para passar o final de semana, tinha uns jardins maravilhosos, um monte de coisa, passeios, coisas para ver. Era bem bacana, mas era a forma de sustentar o palácio, porque o palácio também não tinha muita grana para se manter, estava pedindo ajuda,
da sociedade para se manter, porque os caras estavam mal das pernas de finanças, mal para o nível deles, né? Mas o Churchill tem uma frase sobre democracia que para mim é a melhor de todas. Se eu fosse explicar democracia, eu usaria essa frase dele, onde ele diz que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as outras. Ou seja, a democracia é uma merda, velho. A democracia é, sim, o sistema onde a maioria decide, onde a maioria faz valer a sua vontade, e a maioria, em princípio, é, sim, feita de imbecis, né, que pensam nos seus interesses próprios, né, pensam com o coração, com o estômago, às vezes, né, e então desvirtuam a lógica democrática na sua essência, mas as outras são piores. Né? Por quê? Justamente porque tem um problema nos outros, que é o método de escolha dos governantes, que eu já falei para vocês. Enquanto na aristocracia a gente tem que definir como é que eu sei quem são os melhores, e na monarquia eu tenho que perguntar quem é que diz que essa família tem que mandar em todo mundo. Né? Na democracia não existe contestação para quem é que diz que o povo que decide, porque o povo é que vai sofrer as consequências. É lógico que quem vai sofrer as consequências participe da decisão. O problema da democracia não é o seu sistema interno. O problema da democracia é a qualidade da tomada de decisão do povo. Né? O problema da democracia não é a democracia, são os integrantes que compõem esse processo. Então, o problema da democracia não está na democracia, está fora dele, está na educação do povo. Né? Claro que a gente tem que pensar, não dá para pensar a democracia, como eu até conversei na aula passada, a gente não pode entender a democracia, esse processo de educação, dizendo, olha, a hora que o povo for educado, ou seja, pensar que nem eu, aí ele vai estar pronto para a democracia. A gente está errado, né? Por quê? A última ideia que eu quero deixar aqui para vocês, por um lado, por ser uma mulher, né? Deixa eu tirar aqui, Evelyn Beatrice Hall, acho que era uma escritora britânica, inglesa, se eu não me engano, né, que fez a biografia do Voltaire, né, escreveu essa frase aqui que tanto Voltaire como Rousseau defendiam, né, onde ela diz o seguinte, diz que o Voltaire disse o seguinte, né, que é a base para mim da democracia. Eu posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizeres. E, na minha opinião, aqui é que está a essência da democracia. Né? A democracia é um processo ruim, porque inclui todo mundo e vai vir muita merda nisso aí. Tá? É necessário esse processo de educação para a gente tentar melhorar o nível, para as pessoas não serem deixadas levar por interesses individuais, pensamentos de curto prazo ou outras questões que desvirtuem a lógica democrática. Porém, a gente não pode entender esse processo de educação do povo como sendo um processo de aproximação da ideia das massas às minhas ideias. Né? Não é quando o povo for mais parecido comigo que ele vai estar mais educado. Né? E, na verdade, não existe como a gente saber ali o que o Oliveira Viana ou o Florestan Fernandes dizem que é a maturidade democrática. Não tem um exame, né, um vestibular, uma prova, um teste que o povo faça e diga, ó, aqui o cara está pronto para a democracia, olha, respondeu, acertou 70% da prova. Não existe isso. Né? Como é que eu digo, né, que alguém está pronto para a democracia? Como é que eu sei disso? Não tem como saber. Como é que eu digo que um pensamento não pode fazer parte de uma democracia? Sem ser autoritário, sem ser elitista, sem ser aristocrático. Né? Eu não vejo como. Tá? Por pior que seja, mesmo em situações que nem a nossa, né, onde a gente pode vir um cara dizer que a Terra é plana, como é que eu excluo esse cara da discussão política sem ser autoritário? Né? Lembrando que, uma época atrás, Galileu veio dizer que a Terra era redonda e diziam, ó, não, está errado. Tá? E aí queriam proibir ele de falar que a Terra era redonda. Né? Claro que a gente tem elementos que nos fazem ter muita, muita convicção, né? E quem já pôde ver isso deve ter certeza absoluta, né? Incontestável, principalmente os astronautas, imagina, saíram, viram até assim, não, cara, não tem dúvida, eu fui lá e vi, né, que a Terra é redonda. Então, para mim, acabou. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque eu vejo um eclipse na Lua, porque eu olho para o céu e vejo que tudo à volta é redondinho, então, para mim, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Mas com base no que eu vou deslegitimar a ponto de excluir do debate político quem acredita que a Terra é plana? Com base no que eu vou deslegitimar e excluir do debate político quem acredita que é melhor a gente ir trabalhar do que ficar em casa? Com base no que eu vou excluir do debate político quem acredita no tratamento precoce, na cloroquina, na azitromicina, ivermectina, não sei o que lá? Com base em que eu vou excluir do debate político quem acha que a ditadura militar era melhor? Vai ter uma explicação, eu sei, eu debato isso faz tempo. Não, porque é inclusivo, um pensamento é inclusivo, outro é exclusivo. Mas e se o cara quiser acreditar que a exclusão é melhor? Quem diz que o inclusivo é melhor? Né?
vai ter gente que vai achar que não, que tem pessoas que têm que ser excluídas. E a ideia por trás disso, de quem defende que uma parcela não pode participar, é excludente. Tá? Isso não é um pensamento inclusivo, dizer que quem pensa diferente de mim em certos assuntos não pode se manifestar. A intolerância com os intolerantes. Ela é intolerante, ela é exclusiva, é exclusivista, excludente. Né? A ideia de que a gente não pode tolerar os intolerantes, eu entendo isso, né? Porque é muito difícil da democracia funcionar com pessoas intolerantes, com pessoas que acham que quem pensa diferente tem que ser morto, é muito difícil, né? A gente conciliar isso. E eu não vejo como conciliar democraticamente isso, excluindo as pessoas, a não ser incluindo e permitindo e lidando na base do diálogo, dos processos democráticos, lidando com essas ideias que muitos de nós consideram indesejáveis. Basicamente, pessoal, para terminar aqui a minha provocação para vocês, tranquilo, Abelão, estou encerrando aqui. Tá? Última provocação para vocês, pessoal. O que a gente faz com a democracia, né, quando o povo, a maioria, não quer a democracia? Quando a maioria não é democrática. Como é que a gente resolve esse dilema? E se a maioria for autoritária e quiser uma aristocracia, uma monarquia, uma ditadura, qualquer que seja, como é que a gente resolve isso democraticamente? Como é que a gente resolve isso? Dizer para o povo, não, povo, vocês estão errados de querer uma ditadura, né? Porque democracia é melhor. Mas e se a maioria quer uma ditadura? Como é que eu faço? Né? A lógica democrática me diz que a maioria deve prevalecer sobre a minoria, com todos respeitando a minoria, como a gente já viu nas aulas anteriores, claro. Né? Não é que a minoria deva se curvar à maioria, como já andaram dizendo por aí. Né? Isso não faz parte da lógica democrática. Mas prevalece a lógica da maioria. E se a maioria quiser autoritarismo, se a maioria quiser ditadura, como é que a gente faz? É um problema da democracia, inerente à lógica democrática. Mas eu acho que a gente lida isso dentro da democracia. Tá? No fundo, pessoal, o que eu acho? Eu acho que o que a gente está chamando aqui de democracia representativa é, como a gente viu, como eu propus para vocês, governo representativo. E governo representativo é, na verdade, uma forma de aristocracia ou de oligarquia. É uma forma, não é uma democracia. É o governo de poucos, de uma elite que manda na massa. E que vai dizer que a massa, e como eu fiz pergunta lá no começo do semestre para você, se o povo brasileiro era burro, sabia escolher seus representantes, a maioria disse que não. Quer dizer que sim, que o povo era burro, que não sabia escolher seus representantes. Né? Se eu disser para vocês, vamos deixar o povo decidir como é que a gente lida com a pandemia, né? Como eu sei que a maioria de vocês aqui é de esquerda, acredito que vocês sejam a favor da legalização do aborto, né? Contra proibicionismos, né? Contra o encarceramento, né? A favor da legalização de algumas drogas, que mais? Sei lá, do Estado como é que é? Laico, né? Só que o nosso povo, a maioria do povo brasileiro, pelo que a gente vê, ele é bastante religioso, né? Evangélico, cristão, né? Católico, né? Ele é contra qualquer forma de legalização do aborto, ele é contra qualquer forma de legalização das drogas, ele é armamentista, aparentemente, ele é proibicionista, ele é a favor do encarceramento e até da morte de pessoas. Né? Como é que a gente faz? Ser democrático, de verdade, tá? No mínimo, mesmo que não seja direto, mesmo que seja de uma forma intermediária através de representantes, mas para ser democrático a gente tem que olhar para esse povo e dizer, beleza, eu aceito. Se eu moro no Brasil, eu sou progressista, eu sou contra a proibição total do aborto, a criminalização do aborto, de drogas, né, contra armas, não sei o que lá, mas a maioria não pensa que nem eu, então aceito. Eu vou me organizar enquanto minoria, vou tentar fazer meus valores um dia se tornarem maioria dentro da lógica democrática, mas eu aceito, entendo e respeito, antes de qualquer coisa, a decisão da maioria, porque eu sou um democrático. Isso é ser democrático, é defender o direito. E vou dizer, olha, os caras têm direito de defender isso. Porque um dia, né, eu vou ser minoria, ou mesmo sendo maioria, tanto faz, eu vou estar do outro lado e eu quero que respeitem a minha opinião também. Só assim que a gente consegue ser democrático. Agora, para ser democrático, última provocação para vocês, pessoal, que eu me esqueci de falar antes. Se a gente vive numa democracia, a gente minimamente entende que democracia é a forma de governo onde o poder está na mão de todos, está na mão do povo, né? Demos é povo, então o povo tem o poder, massa. Vamos supor que agora, por causa da pandemia, imagina que a gente entrasse num caos, morresse mais do que o Átila lá dizia que ia morrer de 1 milhão, morresse 10 milhões no primeiro ano, até agosto, agora tivesse morrido 100 milhões, metade da população brasileira tivesse morrido, e os outros 100 milhões de brasileiros, meu Deus, é tudo culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro estivesse saindo na rua, matando pessoas,
tá? Atirando nas pessoas, e a gente dissesse, cara, tem que tirar esse assassino louco do poder. O cara tem um louco, tem um assassino, o cara sai na rua matando as pessoas. Tá? O STF não faz nada, ninguém do judiciário faz nada, o Congresso não faz nada. Cadê o poder do povo? Quero saber. Sabe o que o povo podia fazer? Qualquer um de nós. Eu podia pegar aqui um pedaço de papel amassado, escrever um pedido de impeachment e apresentar lá para o Arthur Lira, presidente da Câmara. Se todos os brasileiros, todo o STF quisesse, todos os 512 deputados, com exceção do Arthur Lira, quisessem, os 81 senadores quisessem, e 100% dos brasileiros, com exceção do Arthur Lira, quisessem o impeachment do Bolsonaro, a gente não consegue fazer isso caso o Arthur Lira não queira. Se o Arthur Lira não aceitar a denúncia, não existe impeachment. Tá? Estou citando o exemplo do Bolsonaro, mas aconteceu a mesma coisa na Dilma. Né? No caso da Dilma, que eu achei mais marcante ainda, na época tinham umas matérias da Globo lá que mostravam um mapa do Brasil com umas bolinhas, assim, com os tamanhos das manifestações contra a Dilma durante o pedido de impeachment, de golpe, sei lá, conforme a posição que a gente queira adotar, tanto faz. Mas a ideia é o seguinte, a Globo queria mostrar que o Brasil queria o impeachment da Dilma, que a população brasileira, a grande maioria, queria que a Dilma saísse do poder. Só que isso nunca foi mensurado oficialmente. A gente não fez um plebiscito para saber o que a população queria. A gente não fez um referendo depois para ver se era aquilo. Fazia pouco tempo que a Dilma tinha sido eleita com uma margem muito curta com relação ao Aécio. Foi uma quantidade, um percentual muito baixo a diferença dela para o Aécio. Logo que a Dilma assumiu, ela foi contra, né? Ela prometeu um monte de coisa e fez muita coisa diferente logo que assumiu. Lá mudou o ministro da Economia, né, tal, Banco Central, não me lembro qual foi dos dois lá que ela pegou, que era do Aécio, fez o oposto lá do que quem votou nela acreditava que ela ia fazer. Então, talvez uma boa parte ou uma parcela considerável dos eleitores da Dilma tivessem se desiludido com ela e pensado, putz, me arrependi de votar nela, porque ela não fez o que eu achava dela. Então é possível que talvez, mesmo ela tendo sido eleita democraticamente há pouco tempo, é possível que a maioria da população não quisesse mais ela no poder. É possível que com o passar do tempo isso fosse a grande maioria da população. Podia ser que todo mundo no Brasil na época quisesse que a Dilma saísse. Podia ser 100% da população. Mas se um cara na época, o Eduardo Cunha, não quisesse tirar a Dilma, não adiantava todo o resto do Brasil querer. Né? E vocês lembram por que o Eduardo Cunha aceitou tirar a Dilma? Só porque a Dilma não fez o jogo com ele. Ele falou isso explicitamente. Se a Dilma fizer o que eu quero, não tem impeachment. Se ela não fizer, eu vou aceitar o pedido. Ele falou na TV isso. Né? Deixou claro isso. Ou seja, cadê o poder na mão do povo? Para tirar um presidente da República. Ou o contrário. Vamos supor que 100% da população brasileira fosse petista, coxinha, e quisesse manter a Dilma no poder. Só que o Eduardo Cunha e 2/3 da Câmara e 2/3 do Senado, não. Fizessem parte lá do esquema com STF e tudo, para derrubar a Dilma do poder. Não adiantava nada que todos os outros brasileiros quisessem que a Dilma não estivesse no poder. Porque o poder não está com a gente, pessoal. O poder está naquela pequena elite política que nos representa, que a gente chama de democracia representativa, mas de democracia, na minha visão, só tem o ato formal de em 4 anos a gente ir lá passar procuração para eles, dizer que eles podem fazer o que eles quiserem no nosso nome e que daqui 4 anos a gente vai ter opções muito restritas de tentar mudar alguma coisa com relação a isso. A gente chama isso de democracia. Na minha humilde opinião aqui, isso não é democracia, isso é uma oligarquia, uma aristocracia, uma plutocracia, porque né, se o dinheiro manda aí nas eleições, alguma coisa assim, né, mas não é o povo que tem o poder. Tá? Um governo representativo, com uma elite que indiretamente nos representa, com base numa lógica que vocês vão me defender na aula que vem, porque na hora que eu perguntar para vocês, então, vamos definir a pandemia com base em mecanismos diretos? Vocês vão dizer não. Porque apesar de eu defender a democracia direta para muita coisa, né, a participação, a democracia participativa para muita coisa, há que se reconhecer também que não dá para aplicar em tudo. Não dá para ser tudo decidido pelo povo abertamente. Né? Senão a gente vai linchar qualquer pessoa que for suspeita de qualquer crime, senão né, também tem coisas, já falei para vocês, né, situações de guerra, questões comerciais que não tem como a gente definir de forma aberta, porque precisa de um certo sigilo né, para poder ser decididas. Tá, pessoal? Então, entendo a importância do governo representativo para certas decisões. Tem muita gente que nem quer participar diretamente das discussões, não tem interesse, né?
como o Florestan Fernandes falou, ele não se sente identificado com isso, né? Outra que se sente identificada demais com essas lógicas políticas democráticas. Mas eu acredito, né, que pelo menos a gente possa implementar mais essas ferramentas de participação direta que a gente tem, por um lado, né, aprimorar elas, ter mais plebiscito, ter mais orçamento participativo, facilitar a propositura de projetos de lei de iniciativa popular. Por que não? Nós temos ferramentas que permitem agora, muito mais do que antes, uma participação de milhões de pessoas, todos os brasileiros podem participar ao mesmo tempo. Já tem alguns mecanismos na Câmara, por exemplo, eu sei que tem mecanismos que a gente pode entrar lá, não sei se já está funcionando, mas tem até um sistema de inteligência artificial lá para gerenciar isso, para a gente poder fazer comentários aos projetos de lei, assim, palavra por palavra, a gente pode fazer comentários lá, né, para tentar participar desses processos. Acho, estimulo, sou super favorável a iniciativas como essa, para a gente poder participar de forma mais direta, né? Acho que a gente pode facilitar os mecanismos que a gente já tem, e, por outro lado, manter, claro, não estou defendendo aqui que a gente passe a ser totalmente uma democracia direta, que nem Atenas, do dia para a noite, né? E nem no longo prazo, porque acho que tem coisas que a democracia direta não é cabível, não é desejável, mas se formos falar de governo representativo, que na minha opinião não é democracia, vamos falar abertamente, vamos dizer, olha, a gente tem uma elite que toma certas decisões porque tem certas coisas que a gente não confia no povo, que o povo não está preparado para isso. E vamos discutir se não é o caso da gente tentar melhorar a educação do povo, por isso que eu estou com essa camisetinha aqui, ó, na frase do Brizola, mas, né, educação não é cara é ignorância. Tá? Botei por querer na aula de hoje por causa disso, porque eu acho que isso nos leva a gente pensar se a gente não tem que se esforçar mais no processo de educação da nossa sociedade. E eu, particularmente, também acredito que quando a gente der mais poder para o nosso povo, e o povo sentir assim, olha, eu tenho poder, eu posso interferir no nosso governo, na decisão do país, essa imaturidade democrática que tanto se diz que o povo tem, eu acho que isso pode ser resolvido até em curto prazo. Porque eu acredito que muito dessa imaturidade democrática seja fruto desta ideia de que, olha, eu não tenho como influenciar, eu não faço parte disso, que nem dizia o Florestan Fernandes. Né? Quando o povo acha, eu não faço parte disso, eu posso ser irresponsável, eu posso falar qualquer merda sobre a política, sobre o país, sobre o Estado, porque eu falo qualquer merda, eu sou um bosta falando disso, eu não decido nada. Se o Estado, né, se o governo, né, a estrutura estatal, me dá mais poder, me dá mais capacidade de influenciar, eu acho que automaticamente, ou pelo menos num processo aí com o passar de algum tempo, as pessoas vão adquirindo essa responsabilidade, vão assimilando essa responsabilidade, vão vendo que tem sim capacidade de influenciar, tá? de interferir nas decisões, e provavelmente, espero eu, sou otimista pelo menos com relação a isso, que também desenvolvam mais maturidade. E, particularmente, contrário aqui ao esse livro Como as Democracias Morrem, que já está bem famosa, falando do Trump, mas várias discussões que falam aqui no Brasil como Bolsonaro, eu discordo de muitas das leituras que são feitas sobre governos Bolsonaro, extremistas da atualidade, Bolsonaro, Trump, né, movimentos ali da Europa, de extrema-direita, Brexit, que seriam uma forma antidemocrática. Tá? Eu acho que sim, está dentro dessa lógica da intolerância, a exclusão de grupos, e que isso é antidemocrático, porém, isso está relacionado também com uma maturidade democrática, onde a população cada vez mais está se sentindo inserida, está fazendo isso que eu falei para vocês, está se sentindo, olha, eu posso interferir, especialmente pelas nossas ferramentas tecnológicas, redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, escambau, de sentir, olha, eu tenho voz, eu falo e as pessoas me ouvem, então eu posso falar o que eu penso, e isso é ouvido por alguém, isso tem alguma influência, né? Então eu vou escolher o meu representante que fala do jeito que eu acho que tem que falar, que não tem o jeito dos políticos tradicionais, que come pão com leite condensado no café da manhã, que usa relógio baratinho ali, que não tem o mesmo discurso ensaboado dos políticos de antes, certo? Então eu acredito nesse processo como um amadurecimento da democracia, por mais que ele esteja assim caminhando num caminho de destruir algumas das bases democráticas que são necessárias para o exercício da democracia. Beleza, pessoal? Obrigado para quem aguentou até aqui e deixo agora fico aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas ou conversar sobre qualquer um dos assuntos que a gente falou. E obrigado, pessoal.